Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Treasy Tips, a nossa série de vídeos com dicas mão na massa para você tirar mais resultado do orçamento da sua empresa. Hoje eu vou te mostrar como você pegar um plano de ação e levar ele, desdobrar ele para o orçamento aí da sua empresa. Primeira coisa, a gente precisa entender por que integrar aí, né, os planos de ações com o orçamento. E a gente precisa, primeiro ponto, entender que essa é uma tarefa que ela não é complexa e que ela é muito poderosa porque plano de ação é uma linguagem muito mais natural para os gestores de departamento e para quem participa do orçamento e não tem aí uma vivência do financeiro, de controladoria. Então você deve concordar comigo que criar um plano de ação é muito mais simples do que criar um orçamento, né? Principalmente quando você olha para um departamento, para um gestor que não tem aí bagagem financeira, não tem conhecimento técnico financeiro. Então você pega um gestor lá de marketing e vendas, por exemplo, vai ser muito mais fácil para ele listar as ações que ele precisa desenvolver no departamento dele para atingir aí o orçamento da sua empresa, do que pedir para ele listar ali o orçamento em si, né, as rúbricas, as contas que ele vai precisar trabalhar ali no decorrer do exercício orçamentário. Segundo ponto é que a controladoria fica mais próxima dos gestores, justamente porque aí está uma grande sacada de trabalhar com o plano de ação, né? Os gestores de departamento criam as suas ações com base nas premissas e na métrica aí mais importante do seu negócio, né? O que vocês querem atingir com o orçamento, e depois a controladoria aproxima dessas áreas e apoia aí os gestores na criação do orçamento em si de cada área. E isso vai aproximar a controladoria e os gestores, vai apoiar os gestores na elaboração do orçamento, né? E também apoiar a controladoria a ter cada vez mais contexto de negócio e cada vez mais o apoio das áreas aí para rodar o orçamento no dia a dia. E isso também pode reduzir o abismo entre a estratégia e a execução, né? Então a gente sabe que o que está lá no orçamento, o que está lá no plano estratégico da empresa e o que acontece no dia a dia nem sempre é fácil de enxergar essa relação, né? E você trabalhar com um plano de ações alinhado ao orçamento vai ajudar você a reduzir esse abismo, né? A entender de fato como que a estratégia está sendo desdobrada ali para a execução do dia a dia. Então, quais ferramentas a gente vai precisar para rodar esse exemplo, esse exercício que a gente vai fazer aqui de levar o plano de ação lá para o orçamento? Primeira ferramenta é um plano de ação. Eu vou usar aqui o modelo 5W2H e inclusive vou deixar um modelo para você baixar, uma planilha modelo aqui na descrição desse vídeo. E a gente vai trabalhar com o plano de ação 5W2H justamente por ele ser um modelo aí super poderoso para você detalhar uma ação, seja ela uma ação mais estratégica, uma ação mais no dia a dia. É muito fácil de trabalhar com o 5W2H. A gente já vai ver mais sobre ele. E a segunda ferramenta é o próprio Twizy, a nossa ferramenta aqui de planejamento e controle orçamentário, que você pode testar gratuitamente também com o link que tem aí na descrição. Feita essa introdução, então vamos para a prática. Para a gente começar a nossa prática, eu estou aqui no Twizy e eu quero explicar para vocês de onde vão surgir aí esses planos de ações que a gente quer testar no orçamento. O Twizy é a nossa solução completa aí de planejamento e acompanhamento de resultado para você gerir o orçamento da empresa, com todos os gestores e todos os dados em um único lugar. E aqui nessa tela inicial eu tenho os dados globais de todo o meu orçamento, uma visão geral do orçamento. A gente vai trabalhar aqui com a empresa fictícia a Campos Prestadora de Serviço, e a gente está num orçamento aqui que vai de janeiro a dezembro, 12 meses, e estamos no período de acompanhamento. A nossa métrica mais importante, o nosso MTM aqui, que é um conceito da metodologia TRIZ de orçamento, está setado como 4 milhões e 300 mil. A gente está em maio aqui e o nosso acumulado está em 32%. O que eu quero simular aqui agora? A gente vai entrar num período de revisão orçamentária e eu quero aproveitar para entender se algumas demandas que o nosso comercial está trazendo vão caber aqui no orçamento. Então, primeira coisa, analisando aqui o nosso EBITDA mês a mês, nesse gráfico de evolução do período, dá para ver que a Campus aqui tem feito um bom trabalho no orçamento dela e na execução, e a gente está com um EBITDA um pouco acima do que a gente tinha planejado. E para aproveitar esse bom desempenho,
o nosso comercial também vem dizendo aí há alguns meses que ele precisa fazer uma revisão no orçamento para aproveitar uma oportunidade de novos negócios lá na matriz. E ele precisa fazer também algumas melhorias em seu processo comercial. Para a gente entender se essas melhorias e se essa demanda do comercial cabe aqui no orçamento e como que eu desdobro ela para o orçamento, a primeira coisa é a gente começar um processo de revisão. Então eu estou aqui com o meu orçamento em acompanhamento e eu vou criar uma revisão orçamentária aqui. Eu vou mesmo criar uma cópia do meu orçamento aqui só para fazer essa simulação. Então, configurando essa cópia e salvando, o Twizy vai criar aqui uma cópia de todo o meu cenário orçamentário, como se eu pegasse minhas planilhas e fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V, com muito mais agilidade e segurança dos dados aqui. Pronto, eu já criei aqui a minha revisão orçamentária, agora a gente está com o nosso orçamento em processo de planejamento. Vamos entender agora quais planos de ações o nosso comercial quer trazer aqui para o orçamento. Eu tenho aqui a planilha de plano de ação 5W2H, que o modelo você pode baixar na descrição. Ela segue o padrão do 5W2H, então a primeira coluna, o que será feito, por que será feito, né, e quais os resultados que a gente espera dessas ações, quando que essa ação vai ser realizada, onde ela será realizada, por quem, como e quanto que ela vai custar. E o conceito que eu quero trazer aqui para vocês é que grande parte desse 5W2H a gente consegue fazer aqui um depara, né, um link lá com o nosso orçamento. Então, por exemplo, aqui quando é o mês do nosso orçamento, o where vai ser o nosso departamento, nosso centro de resultado ou centro de custo lá no Twizy. Quem vai ser o responsável justamente por esse centro de custo, por essa conta, que vai atuar nesse plano de ação aqui. E o how much é justamente o quanto a gente vai colocar lá de orçamento no Twizy. Então, nessa primeira ação, o nosso gestor comercial ele quer fazer a contratação de um vendedor sênior para trabalhar com grandes contas na unidade da matriz. Ele mesmo vai ser aqui o responsável por essa ação. Ela vai acontecer lá no centro de custo comercial a partir de junho. E o objetivo que ele quer com isso é gerar mais vendas, né? Aproveitando um volume crescente de oportunidades que ele tem na região de São Paulo. Vamos entender como levar isso aqui lá para o nosso orçamento empresarial agora? Eu vou voltar para o Twizy. Como a gente está falando de uma contratação, então a gente vai precisar vir aqui no módulo de gastos com pessoal. O nosso gestor sinalizou que isso vai acontecer lá na unidade matriz. Como ela é uma ação do comercial, vai acontecer no centro de resultado comercial e que ele precisa orçar a contratação de um analista comercial sênior a partir de junho. Então eu não tenho nenhum analista comercial aqui contratado nessa unidade, está zerado o meu planejamento aqui. E eu vou agora orçar essa ação do meu gestor comercial aqui para a gente simular. Então, a partir de junho, eu vou ter aqui o volume de um colaborador, um analista sênior que a gente vai contratar. Então, olha só, aqui no módulo de gasto com pessoal do Twizy, eu faço a orçamentação por volume, headcount e salário unitário. Então, eu só preciso vir aqui, colocar a unidade de 1 e os 8.000 ali que ele colocou como nosso investimento, nosso desembolso nessa contratação, a partir de junho. O nosso gestor comercial não precisa se preocupar com isso, mas em cima desses 8.000 aqui, a gente ainda tem, por exemplo, impostos e benefícios, tá? E eu, como controladoria, eu preciso garantir que essas informações vão estar no meu orçamento. Aqui no Twizy, o próprio Twizy já faz todos esses cálculos de todos os encargos e os benefícios padrões da sua empresa aí de forma automática. Tanto para o caixa, para a gente entender o impacto disso lá no caixa, quanto também para o nosso resultado, para a gente enxergar isso no DRE. Então, eu colocando aqui o headcount e o salário, eu já consigo entender aqui o quanto que esse novo funcionário ele vai custar aqui para o centro de custo comercial. Então, aqueles 8.000 aí se transformaram em 11.000 reais de desembolso para a empresa, tá bom? Lembra que essa ação ela tinha um responsável, então vamos entender aqui se aqui no Twizy já está definido um responsável aqui para essa conta. Já está, aqui o Daniel Fernandes como responsável pelo comercial, então tá tudo certo. Quando ocorrer alguma variação aqui, a gente passar, né, para o acompanhamento orçamentário mês a mês e acontecer alguma variação, por exemplo, na contratação desse funcionário,
o Daniel Fernandes, que é o responsável aqui pelo comercial, ele vai poder inserir a justificativa dele aqui dentro do Twizy para você acompanhar esse planejado versus realizado e ter aqui a justificativa do gestor quando acontece algum desvio. Então a gente já trouxe para cá a nossa primeira ação que está mapeada aqui do nosso departamento comercial. A segunda ação, o pessoal lá de vendas quer contratar um CRM para formalizar o processo comercial e metrificar o desempenho individual dos vendedores. Poxa, como é que a gente leva isso lá para o nosso orçamento? Muito simples. Vamos analisar aqui, né, onde vai cair, também é em junho, também vai lá para o centro de resultado comercial e a gente tem um investimento aqui de 12 vezes de R$ 700. Provavelmente é um software como serviço, um SaaS que este gestor aqui analisou e quer contratar a partir de junho. Então a gente vai lá para o nosso orçamento, vamos acessar agora o módulo de despesas operacionais aqui do Twizy. Já está selecionado aqui a matriz, o comercial. Eu vou entrar aqui em despesas comerciais, software, e vou até criar uma conta nova aqui, para a gente colocar que aqui vai cair o nosso CRM. E de CRM eu vou ter, vamos voltar lá para conferir, 12 de 700. Então esse aqui vai acompanhar até o próximo orçamento, tá? Mas agora a gente vai colocar aqui a partir de junho. Eu posso arrastar exatamente como um Excel aqui para os próximos meses e salvar. Tá pronto, pessoal. A gente levou aqui as duas ações solicitadas pelo departamento comercial lá para o nosso orçamento. Se eu entrar aqui em demonstrativo de resultados, por exemplo, a gente pode aqui gerar um demonstrativo de resultado só com o nosso planejamento e a gente já vai entender aqui, dentro de gastos e despesas fixas, o planejamento da matriz já está alterado lá com o novo funcionário que a gente planejou. Está aqui ele a partir de junho projetado, tá? Somente os desembolsos aqui de resultado e fechando aqui a linha de gasto com pessoal, eu também consigo entender lá na matriz onde eu lancei o nosso software de CRM a partir de junho. Pronto, pessoal. Agora é só colocar esse plano aqui em acompanhamento e analisar mensalmente se o planejado versus realizado, se os planos estão acontecendo conforme a gente desenhou aqui no nosso orçamento. Pessoal, e qual seria um próximo passo interessante aqui para a gente analisar estrategicamente nessa nossa simulação e nessa nossa revisão do orçamento? Se eu estou planejando contratar um novo vendedor a partir de junho, eu poderia aqui no Twizy acessar o módulo de receita de vendas e simular, né, qual a expectativa que eu quero de novas contas de geração de receita a partir do mês que esse vendedor estivesse rampado, estivesse treinado. Então eu poderia inserir aqui no Twizy mensalmente qual é essa expectativa e entender aí o retorno, né, sobre o investimento dessa contratação que a gente está planejando para junho. Eu não vou fazer essa simulação aqui agora, mas se você achou interessante e quer ver essa ou outra análise, outro cenário, a gente construindo aqui no Twizy, deixa nos comentários que a gente prepara esse vídeo aí para você. Viu como é fácil reduzir esse abismo entre o que a gente tem de estratégia e a execução dos planos, usando o plano de ação ali como uma interface, como um apoio aos gestores? Tenho certeza que com essa dica aqui, a sua controladoria vai conseguir se aproximar e ajudar muito mais aí os gestores da sua empresa. Espero que vocês tenham gostado. O link para essa planilha, para você testar o Twizy, está na descrição. Se você quiser saber mais sobre plano de ação, sobre orçamento, também vou deixar um artigo completíssimo aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo Twizy Tips.